Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou a Raquel. Você está no canal Peregrina Brasileira na Europa. Você não me vê, mas por um motivo muito importante eu estou fazendo os caminhos de Santiago de Compostela. E hoje eu saí super cedo. Saí às 6h30. Caminhei só 1 quilômetro e já peguei mata, escuridão. Queria só iniciar o vídeo aqui e logo converso com vocês quando clarear, gente, ok? Gente, cheguei aqui no vilarejo. Olha só o que os agricultores fizeram de protesto. Isso aqui é protesto, né? Jogaram merda, lixo, ou digamos esterco, né? Lixo, meu Deus. Eles têm o direito, né, de dar a opinião deles, mas que fica horrível, fica. Pensa. E tem lugares que eles queimaram um monte de coisa, queimaram lixo, tudo. Eu vou até ali na igreja e de lá eu vou seguir. Não tem muita coisa para ver aqui, gente. Saí da cidadezinha, lá não tinha muita coisa para mostrar. Eu só sentei um pouquinho, olhei as informações e continuei o caminho. Eu já é passado de 9h30, fiz 2h30, 11 quilômetros. Olha, tô bem satisfeita pelo caminho que eu peguei com tanta lama e no escuro. E eu hoje tô caminhando mais devagar. Tô um pouco cansada, só que rendeu, por incrível que pareça, rendeu bastante. Eu tenho 10 quilômetros até a próxima cidade, é uma cidade maior, e lá eu vou decidir se eu continuo hoje ou fico lá. Seria daí ao todo 20 quilômetros. Eu não sei se eu caminho mais 10 quilômetros ainda depois de lá ou eu paro por lá. Tudo tá em aberto. Sem vento, sem chuva.
Tá um pouco barulhento, agora passei num lugar onde tinha bastante carros, mas logo eu vou pegar banhado novamente. Mas tô curtindo agora um pouquinho de asfalto, um pouquinho de reta. É bom. Então tá, gente, até mais. Eu tenho um assunto que eu gostaria muito de tratar, que faz tempo que eu já estou pensando em falar. E hoje eu estava agora pensei o caminho inteiro sobre esse assunto. Eu sempre saio super cedo ou tenho metas de caminhar bastante e sempre estou olhando o relógio. Sempre estou olhando as informações de quilometragem para chegar o quanto antes. Talvez para muitos, principalmente para os peregrinos que sabem que o caminho você tem que estar curtindo o tempo todo. Embora eu apure, não significa que eu não estou curtindo o caminho, porque andar de a pé demora para passar os lugares um do outro, assim, você tem tempo para olhar, você tem tempo para gostar mesmo de ver cada detalhe, de ouvir os pássaros, de aproveitar o silêncio da mata. Então, dá para fazer as duas coisas, apurar, se concentrar no tempo e na quilometragem e também apreciar. Mas, digamos que para explicar ainda melhor, gente, é bom voltar no início mesmo, quando eu dei o primeiro passo, quando eu iniciei o caminho, sem saber o que era o caminho de Santiago de Compostela, juro. Eu não sabia como funcionava. Eu só sabia que tinha um caminho em frente à nossa casa, onde moramos, que chegava na Espanha. Então, para mim foi, nossa, eu vou poder conhecer vários lugares, sair de casa, não pagar muito caro, não seria nada caro, afinal é de a pé, não precisaria nenhum investimento no início. Então foi algo que eu estava precisando muito naquele momento. E confesso que eu não achei que eu ia chegar tão longe. A primeira etapa eu simplesmente fui. Eu não sabia. Talvez por isso deu certo, porque eu não fiquei imaginando chegar. Eu só queria sair, fazer alguma coisa, caminhar, aproveitar as florestas, aproveitar os lugares onde eu passava, conhecer os lugares. Então isso me ajudou muito a não colocar tantas metas, né? Pois bem, fui fazendo quilômetros, fui compartilhando com vocês, fui conquistando amor pelo caminho de Santiago de Compostela, fui compreendendo mais o que significava o caminho. E tudo começou a ficar muito mais sério do que antes. Só que a grande maioria das pessoas fazem quando elas se aposentam, quando elas tiram um ano sabático, quando elas têm o tempo para fazer de uma vez só o caminho, né? Sair e ir até Santiago de Compostela. Não foi o meu caso, gente. Eu tenho família, eu tenho uma filha, eu tenho compromissos, eu tenho trabalho. Na época eu ainda estava estudando, fazendo faculdade ainda. Então estava acontecendo muita coisa. E junto o caminho de Santiago de Compostela e junto o canal. Então foram coisas que foram acontecendo. Eu vejo que
a melhor coisa que eu fiz foi iniciar. E não esperar o momento certo para iniciar. Simplesmente iniciar. Imagina eu esperar me aposentar. E se daí chega essa época de caminhar, eu tenho problema no joelho, eu não consigo mais caminhar bem, eu vou ter muitas dores. A gente nunca sabe. E será que eu vou estar viva até lá? Então, a vida é muito curta, então eu vou ter que fazer. Embora não seja de uma vez só até Santiago de Compostela, mas eu estou fazendo o caminho, eu sou uma peregrina. Então, eu fico muito feliz de ter iniciado na idade que eu iniciei, da maneira que eu iniciei, mesmo tendo família, mesmo tendo compromissos, se adaptando, colocando o caminho no nosso... Ui, me assustei. Colocando o caminho de Santiago no planejamento de férias. Tudo isso foi se organizando, foi se adaptando com o nosso dia, com nossos planejamentos. E por isso eu sempre tenho pressa e eu tenho as quilometragens que eu quero fazer, gente. Porque em 2026, se tudo der muito certo, se eu estiver com saúde, se tudo correr muito bem, eu quero chegar em Santiago de Compostela. Serão ao todo 2 férias ainda, férias da Páscoa. Em 2026, no Natal, eu gostaria muito de chegar em Santiago de Compostela. Vou esperar um pouquinho que tá passando um carro ali, tá? Então, por isso, o tempo tá programado, as etapas já. Lógico que pode ter mudanças até lá, mas eu programei de uma maneira que eu consiga, nessas férias da Páscoa e nas próximas férias do Natal de 2026, terminar o meu caminho de Santiago de Compostela. Porque temos outros planos na vida e o Rogério também está fazendo caminho, então daí eu vou dar o apoio que ele precisa no caminho para que ele possa também completar. Ele ainda está em Contrexéville fazendo e eu estou fazendo o apoio dele. Vai ser uma época que ele também vai querer caminhar sozinho, então eu vou fazer férias com a Júlia em outros lugares. Então são planejamentos assim em família, só para vocês entenderem o porquê, às vezes a pressa, o porquê disso tudo, tá? Porque tá tudo bem planejado e eu não posso bobear, porque seria muito difícil Natal de 2026 chegar e dizer acabou as férias e faltam só 2 etapas para chegar em Santiago de Compostela, ou 4 etapas. Então, para voltar de carro até ali só para completar seria muito difícil para nós. Então é isso, gente. Compreendo. É dessa maneira que funciona. Tá tudo planejado, porque eu não estou fazendo sozinha, né? Eu tenho uma família, eu tenho uma filha, tem férias que a gente passa só em família, que a gente não faz o caminho de Santiago de Compostela. Então tudo tá muito planejado. Eu não posso errar nesse planejamento, tá? É a maneira que eu consegui fazer e eu gosto muito de fazer dessa maneira, não esperar para depois, se adaptar, se ajeitar, que tudo no final dá certo, tudo no final funciona. Ficou um vídeo agora bem longo, eu vou colocar bastante imagens para não ficar muito sem graça, mas eu acho que eu precisava falar isso para vocês, tá bom? Agora eu vou continuar o caminho, mostrar algumas imagens para vocês. E até daqui a pouco. Daqui a pouco começo a falar de novo.
Gente, ontem eu falei pra vocês que eu passei e conversei com o senhor que me puxou para tomar um café. Ele fotografou durante 3 anos peregrinos e dentro colocou aqui um pouco de quem eram as pessoas que passavam no caminho ou que passam no caminho. Né? E ele fotografou essas pessoas, é bem interessante. Bem interessante mesmo. Ó. E fora tem fotos dele. É bonito o olhar do peregrino mesmo. O olhar de liberdade, de libertação, de força. É um outro olhar. E a maioria com um sorriso no rosto. Não tem como não estar feliz ou não ficar contente de estar fazendo o caminho de Santiago. Olha que legal. Bacana. Fora. Não vou mostrar todos, porque senão fica muito longo o vídeo. Eu vou curtir agora as fotos, tá bom, gente? Legal, né? Os peregrinos que por aqui passaram, imagina, aqui são algumas fotos, imagina quantas pessoas passaram nesse caminho. Quantos sonhos, quantos pensamentos, quantas dúvidas, quantas respostas estão nesse caminho, gente. Uau! Todos os anos, entre 25 mil a 30 mil pessoas decidem dar um tempo na correria da vida e colocar os pés na estrada da Via Podiensis. A jornada começa em Le Puy-en-Velay e segue em direção a Santiago de Compostela. Mas, na verdade, cada um está indo muito além de um destino no mapa. Pode parecer só um número, mas não é. São 25 a 30 mil histórias diferentes. São pessoas deixando para trás rotina, notificações, pressão e escolhendo algo simples e poderoso: caminhar. Ao longo dos quilômetros, o que era estatística vira encontro inesperado, silêncio que cura, conversa profunda no fim da tarde, pôr do sol que emociona. Não é sobre multidão, é sobre propósito. É sobre dar um passo de cada vez, por fora e por dentro. No fundo, esses números mostram algo bonito. Mesmo em um mundo acelerado, ainda existem milhares de pessoas que acreditam que a transformação começa com um simples passo. E talvez seja isso que faz a Via Podiensis não apenas um caminho, mas uma experiência de vida. Cheguei em Nogaro, completei 22 quilômetros, estou dentro da igreja, gente. Porque eu gostaria de me despedir de vocês. Eu comprei agora um baguete, fazer um lanchinho. Cheguei no meu destino final, vou ficar aqui mesmo. E não me despeço lá fora porque tem muito barulho de carro, vocês não vão ouvir nada. Eu gostaria apenas de agradecer. Meu muito obrigada a todos que assistem e até o próximo vídeo. Tchau, bom caminho, Ultrea.
e que não falte alimento na mesa de ninguém.